As escolas precisam acabar. Veja, o Estado quer roubar o seu filho de você, e você, além de não achar isso um absurdo, ainda acha que isso é uma coisa boa. Para o Estado, seu filho é uma mercadoria, uma peça no tabuleiro de xadrez do Estado, onde ele é que dita as regras, e nesse tabuleiro, o seu filho é meramente um peão, peça que deve ser usada e depois descartada, apenas para proteger o rei. Nesse vídeo eu vou te dar uma verdadeira aula de como está repugnante o nosso sistema educacional, porque você não deveria colocar o seu filho em uma escola pública convencional, e se tiver, por que você deveria tirar urgentemente. Mostrar e provar por A mais B até o Z que as escolas, de maneira geral, como a conhecemos e no formato atual, precisa urgentemente acabar. Mas antes de nos aprofundarmos nesse assunto, eu preciso te pedir uma coisa muito importante para mim. O seu like, para você não custa nada e não leva nem 5 segundos, mas para mim esse like vale ouro e ajuda demais o meu canal. E se você deixar pro final, eu tenho certeza que provavelmente você vai esquecer. Então, para garantir, deixa o seu joinha agora, demorou? Posso confiar em você, meu aluno? Então, papel e caneta na mão e se embora para nossa aula. Todo pai e mãe acredita e confia que a escola não é só um lugar onde os filhos ficam, que supostamente deveria ser seguro do horário A até o horário B, enquanto eles saem para matar um leão por dia e trazer a comida e o sustento para casa. Não, a crença dos pais está também em acreditar que os alunos estão em um ambiente que vai fazer bem para eles, que vai estimular a mente deles e dar informação e todo o conteúdo necessário para ele ser um ser humano produtivo e independente no futuro. Afinal, nenhum pai e mãe que ama seus filhos vai colocá-los em um lugar que não fará bem para eles, não é mesmo? Mas aí é que está a grande questão. O sistema educacional do Brasil é como um castelo de cartas, onde para ele se manter de pé e, entre aspas, funcionar como ele funciona, um erro precisa de outro para tudo funcionar como o Estado planejou. Primeiro, tanto o pai quanto a mãe precisam trabalhar hoje em dia, o que significa que ninguém fica com a função de cuidar da casa e dos filhos, o que significa que, além de existir aquela boa e velha briga que quem cuida mais da casa do que o outro, quem faz mais que o outro, quem faz menos, quem tem o sono mais sagrado. Eu fui casado 5 anos, eu sei do que eu tô falando. Porém, além desse, entre aspas, pequeno detalhe, tem a questão de como os dois trabalham, quem cuida da criança enquanto os pais estão fora. Independente se for um parente ou não, quem estiver cuidando da criança só tem uma única obrigação: manter a criança viva até os pais chegarem. Só. Taca celular, tablet, videogame na mão da criança sem nenhuma supervisão. Essa babá não tá preocupada com a formação e construção daquele ser humaninho. Valores, princípios, virtudes, desenvolvimento, responsabilidade, independência, nada disso importa. O importante é ele ficar vivo até os pais voltarem e acabou. E mesmo que esse cuidador ou cuidadora tentar passar valores para essa criança, ainda assim está errado, mesmo se for parente, porque isso é responsabilidade total e 100% dos pais. A criança tem que ficar do jeito que os pais querem, não o resto. Mas como os dois trabalham, infelizmente não tem o que fazer. Acabou o cenário de pai provedor e a mãe dona de casa, e nesse cenário o Estado vem implacável e com força, achando que tem o dever e o direito de educar moralmente seu filho. Em outras palavras, esse é o cenário ideal para fazer uma lavagem cerebral na cabeça do seu filho, fazendo ele se voltar contra os pais e se transformar em um soldadinho comuna. A questão não é se o conteúdo educacional está certo ou errado. As aulas de história, mentiras atrás de mentiras, de ciência, pregando para as crianças de que existe não binário, aulas inúteis como filosofia, sociologia e até de TikTok, no lugar, por exemplo, de educação financeira. Não. A questão é, como se isso tudo não bastasse, é que o Estado tem a cara de pau de achar que pode educar moralmente os alunos, que tipo de visão de mundo eles vão ter, o que é certo e errado e em quem eles devem votar e por aí vai. Vejam, o seu filho é literalmente seu. Você pai, você mãe, decide que tipo de visão de mundo ele deve ter, o que ele deve achar como certo e errado e em quem votar no futuro. Mas para o Estado, o seu filho não é seu. O seu filho é uma coisa, uma propriedade do Estado, uma peça que pode e será usada e depois jogado fora, quando não for mais útil. Na minha época, o meu professor de filosofia adorava separar a aula para falar mal da Bíblia Sagrada, atacando diretamente a fé da maioria dos alunos. E isso foi há mais de 15 anos, sem contar na faculdade, sem contar nos dias de hoje, que tá muito pior. Só que olha como tudo é uma engrenagem de erro atrás de erro, tudo misturado. Você, pai e mãe, não tem nem para onde correr, porque o Estado te cercou de todos os lados. Exemplo, se você fizer um homeschooling, ou seja, educar o seu filho em casa, você vai precisar ensinar de acordo com o que o Estado quer que seja ensinado nas escolas públicas, porque o Enem é totalmente engessado e construído de acordo com o que é ensinado no sistema convencional de educação. Qualquer coisa diferente disso não é aceita.
Por exemplo, só para ilustrar o que eu quero dizer. Se você ensinar o seu filho que quem inventou o avião foram os irmãos Wright nos Estados Unidos, mas nas escolas públicas for ensinado que foi Santos Dumont, aí seu filho se lasca. Porque o Enem é resultado do que o Estado quer que você estude e tenha como verdade, e as faculdades não vão aceitar seu filho também. O resultado é o que chamamos de fuga de talentos, gênios que não se conformaram em serem escravos do sistema e estudaram em casa e na hora de entrar na faculdade tiveram que ir para outro país e serem profissionais ou empresários de sucesso em outros países ao invés de contribuir com a sua genialidade aqui. Claro que mudar radicalmente o nosso sistema educacional, literalmente da água para o vinho, é uma coisa muito trabalhosa e demorada, não se resolve décadas de lavagem cerebral do dia para a noite. Mas sabe de uma coisa? Existe uma coisa bem simples e totalmente realista que poderia ser implementada nas salas de aula do Brasil todo, que diminuiria drasticamente a militância dos professores. Câmeras na sala de aula. Simples, né? Pois é. Curioso como os professores falam que não manipulam seus filhos, mas têm um medo inexplicável de deixar os pais saber o que acontece dentro da sala de aula. Como diz o ditado, quem não deve não teme, é isso? Ah, mas se a filmagem for tirada fora de contexto ou cair em mãos mal intencionadas, as falas do professor podem ser descontextualizadas e prejudicar um pobre professor que só estava fazendo o seu trabalho. Pois é, segundo sua linha de raciocínio, devemos então retirar as câmeras dos uniformes dos policiais, é isso mesmo que eu tô entendendo? Além disso, se você professor for tão bom assim, você pode até dar uma aula para os pais dos alunos, saca só essa ideia. O Estado que é tão eficiente em tirar o nosso dinheiro, poderia ser tão eficiente em fazer um app para cada escola, onde os pais poderiam ver todas as aulas na íntegra. Receberiam uma notificação em tempo real se os alunos saírem mais cedo por qualquer motivo que seja, teriam acesso a todo o cronograma do que será ensinado naquele ano para o aluno, e o nome de cada professor em cada matéria, e um lugar para abrir reclamação direta do professor, o diretor ou qualquer coisa que o pai ou a mãe não se sinta satisfeito com aquela escola. Olha que ideia top. Bom, como me formei há algum tempo, não sei se existe algo assim em algum lugar, em alguma escola pública no país. Mas se tem uma coisa que eu tenho certeza é de que o pai e a mãe não têm acesso irrestrito do que é pregado dentro das salas de aulas ao redor do Brasil, e isso precisa mudar. Com todo o respeito do mundo, há uma profissão que precisa ser mais valorizada e respeitada e é indispensável para nossa sociedade. Os professores precisam ter a consciência de que filho dos outros é filho dos outros, não é deles. Você, professor e professora, cuide e eduque moralmente os seus filhos, não o filho dos outros. Quando vocês forem falar com o pai e a mãe dos seus alunos, tenham a consciência de que vocês estão falando com aqueles que pagam o seu salário, porque o Estado não tem dinheiro, o Estado não produz riqueza. Não existe dinheiro do Estado. O Estado não trabalha e a ele nada pertence, porque o Estado nada produz. O que quer dizer que o salário do professor quem paga é o povo com seus impostos. Em outras palavras, o patrão é o pai e a mãe, e se o pai reclamar com você das doutrinas em sala de aula, o seu papel é escutar e melhorar. Só nunca se esqueça disso. Mas calma, não me entenda mal. Como conservador, eu sou defensor de regras, disciplina e hierarquia. O certo é o professor ser uma, entre aspas, autoridade em sala de aula e ter a liberdade para educar da melhor forma possível, e os alunos a obedecerem e respeitarem os seus professores. É claro que uma profissão tão importante, eu volto a repetir, precisa ser valorizada e ganhar de acordo com a importância da sua profissão, que é tão indispensável para a nossa sociedade. No entanto, isso não quer dizer que o professor pode fazer o que quiser com os alunos. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, e liberdade não é libertinagem. O professor precisa e deve ser respeitado e valorizado, mas a educação familiar também precisa e deve ser respeitada e valorizada. Meu conselho para você que é pai e mãe são 3. A primeira, escola particular. Isso te dá mais autoridade para mandar aquele seu professor que quiser ensinar elu pro teu filho para aquele lugar. Mas claro, sei que as pessoas que têm condições são a minoria. Segundo, escolas militares. Com exceção daqueles que estudaram em escolas particulares, os alunos de escolas militares são os que mais têm condições de entrar em universidades públicas. Além de, claro, eles aprenderem o que é disciplina, hierarquia e regras desde cedo, muito mais até do que em muitas escolas particulares por aí. Terceiro, educação em casa. E mesmo sabendo que o seu filho pode não entrar em uma universidade no Bostil, talvez seja até melhor para ele fazer lá fora, porque muitas faculdades públicas brasileiras, além de serem as maiores fábricas de soldados comunas no Bostil, a grande maioria delas parece o lixão a céu aberto. Parece prédio de
cascudo, imundo e fedendo, e são vendidos para você pelo sistema como fábricas de gênios, e os que se formam lá se orgulham e se exibem por terem conseguido se formar lá no Rio Ganges. E acredite, o seu filho vai entrar lá humano e sair um alien depois da lavagem cerebral que vai acontecer na cabeça dele. Então sair e estudar lá fora acaba sendo a melhor das opções. De todo modo, eu não prego ódio aos professores. Eu defendo que o professor precisa ser respeitado em sala de aula, valorizado financeiramente também. Tenham consciência de que não existe sala de aula com 30, 35, 40 alunos em uma única sala. Não tem a menor condição do professor conseguir dar conta de tudo isso. Identificar as qualidades e dificuldades de cada aluno e adaptar para cada um deles. Tá tudo errado e o professor precisa sim de atenção urgente, tanto do Estado quanto da sociedade. No entanto, o que eu defendo é que a educação moral é exclusivamente dos pais, sem exceção, e a sala de aula não pode ser usada como palanque político, e o que o aluno deveria aprender é a pensar, e não a pensar como o professor quer que ele pense. Consegue entender o que eu quero dizer? Se dependesse de mim e vivêssemos em um mundo ideal, teríamos escolas o suficiente para o professor ter no máximo 10 alunos em cada sala de aula, podendo identificar a personalidade, os pontos fortes e fracos de cada um, e dar a atenção necessária e personalizada para cada aluno. Todas as escolas seriam de período integral, das 7 às 19, com muito esporte e conhecimento imparcial, dando tranquilidade para os pais fazerem o seu corre, sabendo que os filhos estão em um ambiente seguro enquanto eles trabalham. As aulas seriam de segunda a sábado, para os jovens terem o mínimo de tempo livre possível para encher o saco dos pais e fazerem caquinha. Aulas disponíveis na íntegra, em sites e apps, para os pais saberem de tudo que acontece dentro de 4 paredes nas escolas. Mas como não depende de mim e não vivemos em um mundo ideal, o que nos resta é lutar contra o sistema com as armas que temos hoje. Lutar pelo seu filho dá trabalho, eu sei, mas deixar na mão do Estado vai fazer você perder o seu filho dentro de casa sem você perceber. Seu emprego não é tudo. Se você não é capaz de lutar pelo seu filho, então você vai lutar pelo quê? O que vale mais a pena no mundo do que ele? Que tipo de ser humano você está criando para o mundo? O seu filho vai agregar ou piorar ainda mais esse mundo sujo em que vivemos. Cuide e eduque ele, porque cada criança que vem ao mundo é um pedacinho de mudança do futuro. Pode ser para melhor ou para pior. Só depende de você. Bom, é isso que eu tinha pra dizer, e se eu te fiz pensar e te causei alguma reflexão, não me deixe na mão não feche esse vídeo sem você deixar o seu like, porque pra você é de graça, não leva nem 3 segundos, mas pra mim faz toda a diferença. E ajuda a fazer esse vídeo a chegar a mais pessoas. Se você já for inscrito, confere a sua inscrição, se não for, se inscreve aí, aciona o sininho pra receber todas as notificações. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, conto demais com essa presença lá, tamo junto sempre, e é nóis.